Olá, eu me chamo Fabinho Monteiro e a partir de agora está começando o nosso Papo Musical e hoje vamos falar sobre o processo ou os processos de ensino e aprendizagem do fado. E convidado de hoje especial é Marcos Vinícius, pesquisador. Muito obrigado, músico. É isso. Falar sobre o fado, foi fazer um sanduíche, né? Um mestrado de sanduíche em Portugal. E vai contar sobre essa experiência, sobre esse gênero musical. Para quem não conhece, vai conhecer agora fado. E aí, Marcos? Obrigado. Opa, tranquilo, Fabinho. Gratidão aí pelo convite, por estar aqui conversando com você sobre um pouco da pesquisa, né, que eu desenvolvi nesse período em Portugal, que o marco temporal é entre outubro de 2025 a março, né, de 2026. E ter essa oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre esse processo aqui para vocês. Massa. Marcos, para início, né, assim, vamos explicar aqui o pessoal o que é o fado, né? O que é o fado? Fique à vontade. Maravilha. O fado é um gênero musical identificado com a nacionalidade portuguesa, né, que tem mais de 200 anos de história, é um gênero musical muito rico, que ele também é reconhecido como um selo universal, né? Ele faz parte da World Music, né? Desde 2011 pela Unesco, e é um gênero musical muito importante com essa identificação da nacionalidade portuguesa, né? E aí o fado vai cantar sobre histórias tristes, vai ter uma técnica musical, uma técnica vocal, desculpa, para se cantar fado. Realmente, se a gente puder meio que trazer um paralelo em compreensão mais geral, é como se o fado em Portugal fosse o samba aqui no Brasil, né? A representatividade, né, que tem o samba no Brasil é o fado em Portugal. Exatamente, é um gênero musical que traz essas situações, né, de representar o povo. O tempo que eu estive lá, eu conversei com muitos portugueses e muitos deles diziam, não, eles tinham orgulho de ter o fado como uma canção identitária, né, do gênero deles. Existe até uma situação que a gente vai conversar logo no programa sobre a teoria de onde o fado vem, né? E eles dizem, o fado é nosso, sim, o fado é da gente, esse é daqui. Orgulho, né? Esse orgulho nacionalista desse gênero musical tão importante para eles, né? Bacana. Nessa sua pesquisa, quais foram as cidades que você foi em Portugal para fazer? E quem foram as pessoas que você entrevistou, né? Isso. Eu consegui, porque assim, o mestrado de sanduíche, ele possibilitou que eu estivesse na cidade de Évora, né, que é essa parceria entre a UERN, a UNB e a Universidade de Évora. Então eu fiquei lá numa cidade chamada Évora, uma cidade pequenininha e muito turística, linda, cidade maravilhosa, assim, muito aconchegante. E uma cidade também universitária, né, que é a segunda universidade mais antiga de Portugal, está em Évora, né, a primeira é em Coimbra. E nesse percurso lá eu destinei para investigar esses processos de ensino-aprendizagem especificamente na Universidade de Évora, né? Então eu consegui entrevistar 5 discentes que estavam concluindo a faculdade de música lá. Na minha oportunidade, já no território português, consegui também entrevistar alguns grupos de choro que fazem, né, música brasileira dentro de Portugal. Bacana. Também porque o meu trabalho, por mais que nesse primeiro momento eu tenha trabalhado sobre os processos de ensino-aprendizagem do fado, ele também desenvolve-se em outra questão sobre os processos de ensino-aprendizagem também do choro, né? Então, já estava lá, eu vou aproveitar, vou entender como é que a galera está tocando choro aqui em outro país, em outro continente, como é que é essa recepção. E aí eu entrevistei um grupo de choro de Évora, né, que é o Choro a galera lá, o Everson Carvalho, o Bruno, né, uma galera toca bem pra caramba choro, né? E o interessante é que assim, são várias nacionalidades tocando choro, né? Cada um tem seu sotaque que vai juntando, agregando ali, né? E música brasileira, né? Isso. Aí o Everson, que é um paraibano, aí tem o Bruno, que é um capixaba, aí o outro Bruno que toca surdo é um português. Aí tem o Vicente, que é de Cabo Verde, toca pandeiro. Então, assim, uma mistura, maravilhoso. Entrevistei os meninos lá, também entrevistei no Clube do Choro em Lisboa, né?
e também entrevistei um grupo de choro em Aveiro, né, que é um clube de estudos, que é organizado, né, pelo Clênio Barros, que é um trombonista. Sei quem é Clênio, já toquei com ele já, nas antigas. Os festivais de músicas aí. Tá morando em Portugal? E há 15 anos lá. Sabia não, né? Bom demais. E o Clênio estava lá e entrevistei ele, conheci em Évora. E também conversei com alguns professores da universidade sobre esses processos de ensino-aprendizagem. E na oportunidade consegui conhecer algumas cidades e algumas pessoas também que fazem música. Fui em Coimbra, vi artistas de rua tocando um fado, né? Tive a oportunidade de conversar. E você tocou nesse período, você também fez algum show tocando em que seja barzinho ou em algum festival, alguma coisa? Você... Toquei. Assim que cheguei, eu fiz a abertura. Não, foi o encerramento de um evento da Universidade de Évora, que eles me convidaram, eu toquei violão, eu toquei 2 músicas brasileiras lá, que era na faculdade de música, no auditório de música muito bonito e tal, eu toquei lá. Também toquei um choro com os meninos do Choro de Évora, também fiz lá um evento, também toquei com a banda, fiz algumas coisas com a banda chamada Manda Ver, também lá na cidade de Évora. Fiz algumas coisas, fiz algumas amizades musicais e fui tocando, né? Então foi um período bem intenso mesmo, musical, né? Que você, dentro de estudo, né, de pesquisa, como de tocar também. Sim, de vivência, né? Assim, a imersão de você estar naquele país e compreender também tanto da cultura musical, você compreender assim os processos da música portuguesa, como também compreender os processos das pessoas que estão fazendo música lá em Portugal. Também. Exatamente. E outras características assim do fado, o que é que você diz mais da música do fado, que nós vamos colocar aqui até um vídeo para o pessoal ver, né? Quais são as outras características que você pode dizer? Pronto, o fado ele é tocado pela guitarra portuguesa, né? Que tem as características únicas, específicas, né? Sobre a questão da afinação, sobre a questão do dedilhado, como se tocar, né? E o fado ele representa nessa questão também de historiográfico mesmo, assim, de Portugal, né? Se a gente conseguir... O Sérgio Luís de Carvalho ele divide o fado em 3 fases e ele começa com uma primeira fase, a Maria Severa, que foi uma cantora que em alguns livros é citada como um mito, inclusive, porque nunca se teve nenhum registro fonográfico dela, né, cantando, nem imagem, não se tem imagem, então fica meio que uma ideia de mito, né, porque ela faleceu em 1846, então não se tem mais. O fado começa, digamos, a primeira grande artista, onde, né, fala sobre o fado, é a Severa. Depois a gente vai ter já a Amália, né, mais à frente. Já colocar para vamos já ver um videozinho dela, né? E depois a gente vai ter o Carlos do Carmo, que é também que vamos ver um vídeo dele, sobre um fado mais contemporâneo. E nessas fases a gente meio que vai entendendo que o fado ele vai acompanhando o processo que ele se encontra historiográfico. Então a guitarra portuguesa é um ícone do fado que nunca sai. As técnicas vocais de executar o fado também são situações que também, né, trazem sobre isso. E uma das coisas legais também é o ambiente do fado, que a gente tem um vídeo para ver então, como é que fica. Vamos ver logo esse aqui. Vídeo aí. Vamos ver o primeiro vídeo aí sobre o ambiente do fado. Nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contravalor. Ninguém dá nada se atrás não vier contravalor. Só um amigo é capaz, sem receber, dar amor. Só um amigo é capaz, sem receber, dar amor. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga, e é no silêncio da escuridão
Massa demais, viu? O fado, a gente viu a guitarra portuguesa ali, para quem não conhece, é que ele parece um bandolim, né? Guitarra portuguesa. E o que é que você me diz desse ambiente que a gente viu agora? Como são as características? Pronto, e inicialmente o fado ele começa, porque assim, o fado é um gênero musical que ele vem das camadas populares, né? Quando Lisboa começa a ser habitada por diversos imigrantes, começa a gente ter essa superlotação, então começa muitas pessoas imigrantes irem para as camadas mais afastadas do centro, né? E nessa situação de trabalho, de volta, começa-se a se trabalhar, acontecer o fado nas famosas tabernas, ou bordéis, né, onde justamente a galera ia lá, ia comer uma sardinha, um pescado, tomar uma taça de vinho, entendeu? E ouvir o fado, né, que era justamente... E as letras do fado, elas são uma característica mais lamentosa, isso, né? Nostálgica. Isso, exatamente. Inclusive o Tinop menciona que um dos primeiros fados a trazer em Portugal era o fado do marinheiro, que era justamente essa lamentação, essa nostalgia de casa, essa vontade de chegar em casa e perpassa sobre esses caminhos onde se tem o translado de navios transportando escravizados para o Brasil também, esse translado aí, né, que depois a gente pode mencionar sobre essa possibilidade também do fado ter outras nascentes além da portuguesa, que vem do cancioneiro português. Sim, né? Legal demais. E uma figura, né, que é o ícone do fado, que você tinha falado antes aqui, é a Amália Rodrigues, né? Amália Rodrigues. Desculpa, Isso. Amália Rodrigues. Amália Rodrigues. A Amália, ela conseguiu propagar o fado mundialmente. O que se começou tendo essa popularização dentro de Portugal, a Amália começa a levar o fado para outros locais do mundo. Aí a gente ela vai cantar no México, vem cantar no Brasil, vai cantar nos Estados Unidos e propagando. Então ela é tida como a cantora mais importante desse gênero musical em toda a sua existência. A gente tem um vídeo para ver dela. Vamos colocar o vídeo da Amália aí? Legal demais. E o que a gente vê, né, algumas dessas características da música dela, não é só a questão musical, mas também a questão da roupa. Isso, a vestimenta. A vestimenta, né? A interpretação. Isso, exato. Tudo isso é fado, né? Eu acho que é Chaile o nome que ela coloca aqui por cima, que é uma característica que as cantoras portuguesas hoje em dia ainda colocam por conta dela e dessas outras que vêm, né, desenvolvendo o fado aí durante todo o tempo. Não é isso aí? Exatamente. Pessoal, a conversa está muito boa com o nosso pesquisador aqui, Marcos. Não sai daí, já a gente volta com mais papo musical. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Estamos de volta com o nosso papo musical, a conversa está muito boa, não é isso, Marcos?
E vamos falar mais sobre o fado, né? Sim. Sobre o processo mesmo de ensino-aprendizagem que você estudou. Como é feito o processo de ensino-aprendizagem do fado? Pronto. Fabinho, é interessante assim, mencionar sobre essa questão, que é um estudo, de fato, que precisa ser feito, ampliado, né? Eu fiz digamos, essa pontinha do iceberg, mas precisamos ter mais estudos sobre isso, né? Eu estudei sobre a Universidade de Évora. Como é que a Universidade de Évora estuda, traz os processos de ensino do fado na universidade? E nós fizemos, na minha pesquisa, fiz uma análise da grade curricular, né, lá os planos de estudo, e entrevistei discentes que estavam concluindo já o curso de música. A Universidade de Évora ela tem 4 eixos, e o curso que eu fiz análise documental desse plano de estudo foi de musicologia. E, cara, é interessante, o curso de musicologia, ele fala sobre a história de Portugal do 1º ao 6º semestre. E em nenhum instante, quando a gente olha os planos de estudo, a gente encontra a palavra fado. Você acredita? Interessante. Não encontra a palavra fado. Por quê? Eu acredito que o fado parece-me, em ocasiões, como o exemplo, o choro, que a gente pode falar um pouco, que muitas vezes a gente aprende o choro tocar numa roda. De forma oral, você passa para mim a harmonia. Bem informal mesmo, né? Isso, exatamente. Eu acho que isso acontece em algumas ocasiões com o fado. Por quê? Dentro da Universidade de Évora, quando eu perguntei os discentes como é que aconteceu os processos de ensino-aprendizagem, eles disseram, não, a gente não fala sobre fado aqui no curso, né? E o interessante é que eu venho mencionando que o não ter aquele dado também é uma instigação de pesquisa. O não dado é um dado. Sim. Né? Isso é importante para nossas pesquisas. Então, assim, o que eu notei é que algumas pessoas que tocam fado muitas vezes aprendem de forma oral, um passou para outro, e assim foi se fazendo esse conhecimento, como muitas vezes acontece com o choro. Mas é aí onde entra o que da questão da minha pesquisa. Porque quando a gente estuda o fado, traz o fado para dentro da universidade, primordialmente sobre esse processo historiográfico, a gente tem a oportunidade de reverter o silenciamento ocasionado em algumas matrizes. Aí onde eu chego outro questionamento sobre a nascente do fado, né? O Rui Vieira Neri, que é um dos grandes escritores do fado, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também, uma pessoa incrível, me recebeu muito bem na casa dele. E o Rui Vieira Neri menciona nas suas pesquisas, ele traz o dado, ele traz o dado e mostra o dado, que a primeira vez que a gente que a gente lê a palavra fado em um documento, é um documento escrito no Brasil. Ou seja, antes do fado ter essa identidade nacional portuguesa, ele já estava sendo praticado aqui no Brasil. E isso em uma amostra documental. Quando a gente vai trazer, documental, o que é oficial? Primeira vez que aparece o fado? No Brasil. E ele era praticado por quem? Por matrizes afro-brasileiras. Os negros escravizados que estavam no Brasil começaram a trazer o fado como uma dança cantada, onde se tinha a influência do lundu, que é um dos gêneros musicais que contribui também com a nascente do choro, do samba, né? E dentre outras. E ele já era praticado aqui, o fado, dessa forma, com a matriz afro-brasileira, com esse contexto dos escravizados. Então, quando nós trazemos um processo de ensino-aprendizagem, né, a falar sobre o processo historiográfico do fado para dentro da universidade, a gente está buscando uma reversão desse silenciamento que é ocultado, de fato. O Neri, eu sempre digo, ele foi muito corajoso em escrever sobre isso. O pai dele, um dos grandes guitarristas do fado, tocou com cantores importantíssimos, e ele foi lá e escreveu, olha, tá aqui essa documentação. Porém, outros autores dizem que o fado, ele tem outras nascentes, dentre elas possibilidades que não vamos nem aprofundar por conta do tempo, que é a portuguesa, que é defendida pelo Sardinha, e a árabe, né, do fado tem esses traços árabes também, que vem do Adalberto Alves. Mas assim, no final, o fado ele é multicultural. Ele é envolvente de diversas nacionalidades e contribuintes. Quando a gente busca essa reversão, é também valorizar que o fado também, ele
tem essa contribuição afro-brasileira também, né? Legal. E assim, Fabinho, só para concluir esse tópico, Você trouxe alguns livros também, Isso, né? eu trouxe alguns livros de onde eu trouxe essas referências, né? E esse livro, né? Deixa eu consigo mostrar. Esse livro aqui, que é o Dengoso Fadinho Brasileiro, é um livro que a gente só encontra em Portugal, né? Então, a oportunidade da bolsa do mestrado sanduíche trouxe para que eu pudesse, de fato, estudar na fonte. E ele é escrito pelo Oliveira Neri, e ele traz a ideia que o fado ele tem essa documentação brasileira e ele permanece no Brasil por muito tempo. É um trabalho muito bem feito, bem estruturado, né? E esse aqui é um dos primeiros livros que escrevem sobre a história do fado, né? Que é do Tinop, onde ele menciona muitas coisas importantes. Assim, é, digamos, um dos primeiros que traz essa perspectiva. Esse do Sérgio Luiz de Carvalho é importante, que a Lisboa Fadista também só encontra lá em Portugal, isso aqui. E esse Lisboa Fadista é muito interessante, porque ele traz a perspectiva dessas três possibilidades da nascente: a árabe, a portuguesa e a brasileira, né? Então ele amplia esse debate muito interessante. E por fim, né, esse também é o do Neri, esse livro de 2004, e esse livro de 2004 ele já traz escrito a documentação do fado ter essas nascentes brasileiras, né? Então é interessante a gente mencionar sobre esse tipo de pesquisa e trazer essa dimensão, de fato, ampla da gente compreender esses processos como um caminho, um possível caminho para um processo de reversão e desse silenciamento ocasionado histórico, né? Você que sabe muito bem, você pode falar também que nossas escolas de música brasileira e, enfim, faculdades, a gente ainda está muito valorizando o eurocêntrico, quando a gente tem uma matriz cultural tão forte aqui no nosso país. Exatamente, exatamente. E você também, na sua pesquisa, o seu mestrado aqui é parceria UERN, UNB, né, em Brasília. O UERN, o FESA e IFRN. Não, IFRN. Isso, que é o pós-ensino. Sim. Né? E é Guilherme, que é o seu orientador, que também tem uma parceria com a UNB, né? Exatamente. E o pessoal de Portugal. Isso. Beleza. E o mestrado aí, qual é o nome do mestrado específico? Pós-ensino. Pós-ensino. É o mestrado em ensino, né? E eu faço parte da linha 1, que é ensino de ciências humanas. Legal. E você também estuda o choro, além do fato, você estuda o choro, né? Sim. Na verdade, a perspectiva de entrada no mestrado foi os processos de ensino e aprendizagem do choro. O fado apareceu no caminho, no percurso da pesquisa, como um elemento surpresa de muito bom grado, de tanta coisa que tem para pesquisar. Mas a minha raiz de pesquisa inicial é o choro. Massa. E quando a gente tava combinando para você vir para cá, aí você diz, eu vou tocar baixo, aí a gente não vê muito usual, diz, você vai acompanhar, como é que vai ser e tal? Aí você diz, não, eu posso solar uma música, né, e tal. Aí eu digo, beleza. Então vamos tocar o Corta-Jaca de Chiquinho Gonzaga. Vamos. 3. Beleza demais. Nesse processo, a gente vê que o fado, ele é considerado patrimônio cultural, né, mundial, né, imaterial e tudo. E o chorinho ainda não é. Então eu fico pensando, isso é muito
eurocentrista, né? Eurocêntrico, Isso, né? isso. Porque o chorinho, se você for analisar, ele é uma música até mais rica do que o fado, no geral. Eu não estou desmerecendo o fado é importante. Mas o chorinho, a variação que ele tem, tanto das melodias, harmonia, letra, mais do que o fado. O que é que você acha? Porque o chorinho ainda não é um patrimônio material mundial e o fado é. É uma questão assim, de um debate muito amplo e importante, inclusive, né? Essa imersão em compreensão geral. Mas eu vejo muito, Fabinho, como uma questão da valorização da música que se encontra na Europa e a desvalorização da música que se encontra em outras regiões que não sejam eurocêntricas, né? O choro, como você bem disse, é um gênero musical muito rico, muito rico, e harmonicamente, melodicamente, em tudo, né? E se a gente for parar para pensar em relação a essa relevância estrutural musical, se fôssemos julgar por esse questionamento, o choro já era para ter sido, né, um patrimônio também há muito tempo, né, digamos mundial, porque ele é nacional. Sim, já é nacional, com certeza. Mas precisamos sim trazer essas reivindicações e essas lutas sobre isso. Também o choro, ele passa por um processo de silenciamento e apagamento de alguns artistas. Exatamente, as pessoas pretas mais assim, né? O choro, essa questão afro do choro, às vezes ela é colocada de escanteio e sempre falado da polca, da mazuca, né? Do shots e por aí vai, da valsa. Exatamente. E não fala mais do batuque, que de onde veio, né? África, Bahia, Rio de Janeiro e esse processo todo, né? Sim, e assim, né, Fabinho, é interessante, a gente pode ver depois outro programa só pro choro. Vai ter o jeito. Tem muita coisa, cara, tem muita coisa pra gente mencionar, né? Tem artistas que a gente, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, ela foi branqueada por um processo. Exatamente, nas minhas aulas eu falo sobre isso. Foi branqueada, dizendo que a Chiquinha Gonzaga era branca. Uma das pessoas que contribuiu, né? Exatamente. Inclusive no Ministério da Globo, ela é interpretada por Regina Duarte e a filha dela, que são pessoas brancas, né? E ela não era uma pessoa branca, né? Era uma pessoa preta, então isso acontece. Exatamente. Não é verdade? São esses questionamentos que a gente precisa levar também para a academia e trazer para o nosso universo também, né? Porque a música, além de ser uma expressão, ela contribui para um processo de reversão também. Exatamente. Marcos, eu achei interessantíssimo, muito bom o bate-papo, a música, né, tocar com você e aprender um pouco mais e com certeza os nossos telespectadores também aprenderam. Agradecer, muito obrigado. Vamos ter que marcar outra vez aqui para você vir aqui, né? Valeu. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Viu? Beleza. Pessoal, esse foi o nosso papo musical, muito legal, falando sobre os processos de ensino do fado, né? Que o nosso amigo pesquisador Marcos Vinícius foi a Portugal pegar em loco e fazer esse estudo. Então, valeu, não esqueça, próxima semana tem mais Papo Musical. Até lá!